O ensino médio é uma fase muito importante da nossa vida, porque é nele que a gente precisa escolher uma única coisa que a gente vai perseguir alcançar à exclusão de todo o resto. Como se a gente tivesse maturidade de saber como que seriam os próximos 40, 50 anos da nossa vida. Mas quando você vai para a vida e você entra na faculdade e você percebe que as coisas não são como você sempre esperou, é importante que você esteja preparado. E eu queria te ajudar com isso, principalmente se você tem menos de 20 anos de idade. Por isso, nesse vídeo, eu vou te falar 5 lições sobre dinheiro que você obrigatoriamente precisa saber antes dos 20 anos de idade. Anota aí, ó, número 1. O que dá valor ao dinheiro é trabalho, não é merecimento, não é direito. Hoje existem muitas pessoas que querem muitos direitos, que são intituladas e que são vítimas porque a sociedade deve tanto a elas, mas elas mesmo não levantam a bunda da cadeira e fazem o necessário para conseguir gerar valor para o mercado, porque você é remunerado proporcionalmente ao valor das competências que você desenvolveu e dos problemas que você resolve para o mercado. Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você é um padeiro, então você produz pães todos os dias e essa é a forma como você ganha dinheiro. Tá, existem muitas pessoas que podem produzir pães? Sim, né? É lógico que ela é uma habilidade que o mercado valoriza, até porque muitos de nós comemos pães no café da manhã. Mas quem você acha que ganha mais dinheiro? Um padeiro ou, por exemplo, um neurocirurgião que é capaz de salvar vidas em operações super delicadas dentro de um cérebro? Provavelmente vai ser um neurocirurgião, o que não é um desmerecimento a quem é padeiro, é simplesmente uma relação de consequência da lei da oferta e da procura. Existem mais pessoas que têm habilidade para conseguir criar pães do que pessoas que conseguem consertar cérebros. Então o mercado acaba remunerando mais esse segundo grupo de pessoas. Da mesma forma, por exemplo, como um empresário que criou, por exemplo, a Amazon, um Jeff Bezos da vida, ele vai ser melhor remunerado do que um neurocirurgião, porque ao passo que existem algumas pessoas que conseguem consertar cérebros, tanto quanto um neurocirurgião, existem poucas pessoas que conseguem criar empresas com impacto global que resolvem problemas para milhões de pessoas no mundo inteiro, assim como a Amazon faz. Então, você quer ganhar mais dinheiro? Não acha que é porque você está mais tempo na empresa ou porque você simplesmente estudou bastante. Não é porque você estudou bastante que você estivesse estudando a coisa certa, algo que outra pessoa estivesse mais disposta a pagar. Não adianta você acordar 4 horas da manhã, trabalhar até 11 horas da noite e achar porque você está trabalhando muito porque você merece. Se você, na verdade, não está trabalhando com algo que tem o potencial de te gerar dinheiro. Você quer ganhar mais dinheiro? Se lembra que o que dá valor ao dinheiro é trabalho. Se o seu trabalho hoje não te dá dinheiro, é porque você não desenvolveu competências pelas quais o mercado está te remunerando bem, ou porque você não é capaz de, através dos seus empreendimentos, atender dores ou conceder prazeres para um segmento de público específico que não dispostos a pagar pelo seu produto ou serviço. Número 2. Pensa no seu patrimônio em relação ao quanto ele rende, não em relação ao quanto ele vale. Como assim? A maior quantidade de pessoas, a maior delas, se você desse R$1 milhão, elas iriam encontrar uma série de coisas pelas quais elas estariam felizes em gastar aquele dinheiro. Seja a reforma na casa, seja o videogame para o filho, seja a viagem que ela sempre quis fazer, seja o carro que já estava na hora dela mudar porque o outro carro estava cheio de problema. Ou seja, para ela ser milionário é gastar R$1 milhão. Só que o problema de você de repente ganhar R$1 milhão, se aqui seria um problema, e achar um monte de coisa pela qual como se fosse gastar esse dinheiro, é que uma hora esse milhão vai acabar. E provavelmente você vai ter comprado tantos passivos, ou seja, bens que tiram dinheiro do seu bolso ao longo do tempo, que você vai estar mais pobre do que quando você não tinha R$1 milhão. Pensa, se você usou parte desse milhão para comprar um Mercedes, então você agora tem o gasto de arcar com o Mercedes, que antes você não tinha. Então compre ativos. Ativos são ações, fundos imobiliários, imóveis que você coloca um inquilino para te pagar aluguel, ou então negócios que você compra, franquias que você não precisa trabalhar porque você colocou uma outra pessoa lá para trabalhar por você. Porque esses ativos, eles se apreciam, eles ganham valor ao longo do tempo e colocam dinheiro no seu bolso. Portanto, se você tivesse R$1 milhão, você deveria pensar no quanto que esse R$1 milhão aplicado em ativos te renderiam. Vamos supor que ele renderia 1% ao mês. Isso significa que você teria em torno de R$10 mil todos os meses para você gastar para o resto da vida e ainda assim você ainda continuar com esse R$1 milhão, sem que você jamais caísse na armadilha de gastar esse dinheiro. E para você conseguir acumular esse dinheiro, você precisa definir uma quantidade todo mês que você guarda. Guarda no mínimo 10% do que você ganha. Se for possível, guarde ainda mais. Porque uma pessoa que, por exemplo, investe só R$500 por mês, é lógico que para muitas pessoas R$500 dentre o que elas recebem mês a mês é muito, mas pensa assim,
Se você é capaz de desenvolver habilidades que valem o suficiente para você ganhar R$5.000 por mês, por exemplo, você investir 10% é algo absolutamente viável. Então, uma pessoa que tem R$500 para investir todos os meses, a uma taxa de 12% ao ano, que é menos que a Selic está pagando agora, diga-se de passagem, durante 30 anos, ela vai terminar esses 30 anos acumulando um patrimônio de R$1.526.000. E esses R$1.526.000 investidos a uma taxa de 1% ao mês te dão uma renda passiva de, adivinha, mais de R$15.000 por mês. Breno, pelo amor de Deus, você quer me enganar? Eu sei que daqui a 30 anos, 1 milhão não vai valer nada, pô. Mas você concorda comigo que você também não vai tendo o seu salário ou sua renda sendo reajustada pela inflação? Então, se hoje você consegue investir R$500, amanhã, quando a inflação correu para o seu poder de compra, provavelmente, quando você for fazer o aporte, você vai investir mais do que R$500 também. Então, na prática, você vai terminar daqui a 30 anos com mais dinheiro. Pegou? Então, primeiro compra os ativos e depois deixa os ativos comprarem os passivos. Número 3. Alto rendimento não significa enriquecer. Você sabia que ter juros altos aqui no Brasil vale menos do que ter juros altos nos Estados Unidos? Se a gente pegar a inflação do Brasil nos últimos 20 anos e comparar com a inflação dos Estados Unidos nesse mesmo período de tempo, a gente vai encontrar o seguinte. No Brasil, a inflação se acumulou em 257% nos últimos 20 anos. Nos Estados Unidos, só 62,68%. Isso significa que, se no Brasil você tivesse feito um investimento que te rendesse constantemente 10% ao ano nesses últimos 20 anos, você teria acumulado uma rentabilidade aparente de 572%, então uma valorização que parece bem expressiva, mas levando em consideração a inflação acumulada, a gente teria que descontar, a corrosão do nosso poder de compra por conta dessa inflação, o que na verdade traria um aumento real no nosso poder de compra nesses últimos 20 anos de só 88%. Só que, se a gente pegar um investimento norte-americano que render só 6% ao ano, ou seja, ainda mais conservador do que os 10% que foram obtidos aqui no Brasil, ao longo desses últimos 20 anos, a gente teria tido uma valorização substancialmente menor do que a gente teve no Brasil, logicamente, só de 220%, comparado aos 572% no Brasil. Só que a inflação nos Estados Unidos também foi muito menor, de 62,68%. Se a gente descontar a inflação dessa rentabilidade, ainda assim, a gente teria um aumento real do nosso poder de compra de 97%. Ou seja, investindo num título nos Estados Unidos que rende 4% ou menos do que o comparativo no Brasil, a gente teria aumentado o nosso poder de compra mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Putz, Brenão, mas você está sendo enviesado, porque não existe esses investimentos que rendem 10% ao ano no Brasil, assim como também não existem que rendem 6% ao ano nos Estados Unidos. Tá. Beleza, então vamos pegar aqui um índice que todo mundo poderia ter investido, tanto no Brasil quanto lá fora, que é o Ibovespa e o S&P 500. No caso do Ibovespa, eu só tenho dados a partir de 2006, então eu vou considerar que a nossa simulação vai começar a partir daí. Bom, o Ibovespa se valorizou 194% desde 2006 até hoje. E a inflação desde 2006 até aqui foi de 133%. Isso significa um aumento real do seu poder de compra nesses últimos 16 anos de 26%. Já o S&P 500, no mesmo período de tempo, desde 2006, se valorizou 212%, com uma inflação acumulada de só 45%. Ou seja, o aumento real de você investir no S&P foi de 115%. No seu poder de compra. Isso é mais de 4 vezes mais do que o que teve de aumento real do poder de compra no Brasil. É por isso que é absolutamente obrigatório que a gente tenha parte do nosso dinheiro diversificado em ativos norte-americanos, para que a gente possa se proteger da desvalorização histórica que o real tem frente ao dólar. A gente sabe que desde 1994, quando foi implementado o Plano Real, o dólar só teve uma direção, irmão, e ela foi para cima. E enquanto os Estados Unidos continuarem sendo um país que fomenta muito mais o empreendedorismo, onde a gestão dos recursos públicos norte-americanos são mais eficientes do que os brasileiros, em que as leis de propriedade privada elas são muito mais sólidas do que aqui, então a tendência é que isso continue aumentando ao longo do tempo. Dificilmente a gente consegue ver o Brasil com um potencial de crescimento maior do que os Estados Unidos. Você lembra que o valor de uma moeda está lastreada na força da economia do país que emite. Então você não tem dinheiro investido em dólar, irmão. Não importa se o dólar está R$4,50, se ele está R$5, se ele está R$6, você ainda vai estar deixando dinheiro na mesa. Por isso, eu fiz o seguinte, eu fiz uma parceria com uma empresa chamada Nomad, que é uma corretora de valores norte-americana que foi feita para brasileiros poderem diversificar o seu patrimônio em dólar. E lá você vai ter acesso a todo o mercado de capitais norte-americano, além de também poder utilizar uma conta global em que você pode gastar dinheiro em mais de 180 países. E isso utilizando o dólar comercial, não é aquele dólar de turismo que a gente usa numa casa de câmbio.
câmbio, não. Então, por exemplo, você vai mandar dinheiro para a Nomad fazer o câmbio, você vai pagar só 0,38% para sua conta investimentos e 1,1% para sua conta global. Enquanto se ao invés da conta global da Nomad você fosse usar um cartão brasileiro que você fosse lá fora, você vai pagar 6,38% de IOF. Breno, mas poxa, se eu mandar dinheiro lá para fora, eu vou ter que repatriar o dinheiro e depois pagar o spread e aí eu vou gastar dinheiro mandando, mas eu vou gastar mais taxa vindo. Não. Quando você investe lá fora, você pode comprar ativos que te geram renda lá fora, dividendos, e com isso poder utilizar esse dinheiro também para custear sua qualidade de vida aqui. Se lembra que você já paga o IOF uma vez quando você manda. Você não paga taxa depois quando você consome aqui. A Nomad aceita em mais de 180 países, inclusive no Brasil. Ou seja, você tem total possibilidade de arcar com seus custos do dia a dia aqui no Brasil, só que utilizando a sua conta Nomad, isso sem pagar taxa. Não tem taxa de corretagem, você tem garantia do SIPC e do FDIC, que vão assegurar o patrimônio que você tem investido, e você consegue abrir a conta em menos de 5 minutos. Olha só. Fora que, o Nomad pediu para avisar que a galera que vier da Jovens vai ganhar um prêmio. Quem usar o nosso cupom JOVENS20 na hora de abrir a conta, clicando no link que está aqui embaixo, vai ganhar até $20 de cashback na realização do seu primeiro câmbio. Ou seja, dependendo do quanto você investe, pode ser que o seu câmbio seja de graça, olha só, né? Obviamente limitado a $20. Isso é dinheiro seu, que você pode ir lá e pegar. É só você ir aqui no link na descrição, clicar para abrir uma conta e colocar lá JOVENS20 para você poder diversificar seu patrimônio e também ganhar esse benefício por você vir da Jovens. Número 4. Diversifica nos investimentos, mas concentra nos negócios. Quando a gente fala de investimentos, é muito difícil que a gente consiga acertar exatamente o ticket premiado. Tipo, a Magazine Luiza na época que a Magazine Luiza tinha estourado. Ou então a Tesla na época que a Tesla deu aquela estourada. Mas se você diversifica o seu patrimônio, se expondo a vários setores da economia diferentes, a várias moedas diferentes, então você está se sujeitando à possibilidade de que os seus ganhos, no geral, compensem as perdas. Ou seja, você pode manter o seu patrimônio ao longo do tempo e ainda criar um colchão de segurança com a diversificação. Por outro lado, quando você vai empreender, você precisa considerar que os seus recursos são limitados. Você não tem mais de 24 horas no dia, o que significa que você precisa definir muito bem como que você vai usá-los, e você não tem dinheiro infinito, o que significa que você precisa definir muito bem como que você vai investir esse dinheiro dentro do negócio. Então, escolha um negócio por vez. Não tenha sede ao pote de querer fazer 3, 4, 5 negócios simultaneamente, porque na prática o que você vai estar fazendo é matando as chances de que um deles dê certo. Enquanto se você concentra o seu esforço em fazer um deles dê certo somente, você aumenta as chances de fato você consiga isso. E aí, conforme o seu negócio for crescendo, você pode pegar os dividendos que o seu negócio distribui para você, ou então o seu prolabore, então um bônus que você se paga, e aí com isso você vai investir o seu dinheiro. Existe uma carteira com 5 investimentos que nos últimos 8 anos eles tiveram uma rentabilidade acima de qualquer gestor de fundo no mercado. E eu fiz um aulão gratuito para te falar mais sobre isso. O nome é o Pentágono de Ouro. Então, se você tem dúvidas sobre como diversificar o seu patrimônio, quais são os princípios que você deveria seguir, basta você também vir no link aqui na descrição e clicar lá para você assistir esse aulão gratuito chamado Pentágono de Ouro. Número 5. Tem as chances a seu favor. Você sabe qual que é a chance de alguém ganhar na Mega Sena, por exemplo? Em torno de 1 em 50 milhões. Agora, você sabe quanto que custa você jogar na Mega Sena? R$4,50, R$5. Vamos dizer que é R$4,50. Isso significa que, para você ter a chance de realmente ganhar na Mega Sena uma vez, você precisaria jogar 50 milhões de vezes e, portanto, gastar 225 milhões de reais. Para ganhar quanto? Vamos dar uma olhada em relação ao preço médio pago pela Mega Sena. E a gente vê aí que está em torno de 30 a 50 milhões de reais. Ou seja, você gasta 225 milhões para ter a chance de ganhar 30, 40, 50 milhões depois. Em que mundo esse tipo de investimento faz sentido? Ah, Breno, mas se eu não jogar, eu não ganho. E numa vida eu nunca sou capaz de jogar 50 milhões de vezes. Então é claro que vai dar resultado. Cara, o que vai acontecer é que você vai gastar todo o seu dinheiro. Enquanto você tem a possibilidade de investir esse dinheiro para que você com certeza consiga ficar milionário. A gente já viu que se você pode economizar R$500 por mês todos os meses, você com certeza vai chegar daqui a 30 anos a um patrimônio de R$1,5 milhão. Isso se você só investe R$500. Ou seja, as chances são muito maiores de você, cumprindo um método básico, de forma disciplinada, de pouquinho em pouquinho, conseguir chegar lá, do que se você for depender de cassino, de casa de apostas esportivas, de você depender de sorteios ou de se você depender de loteria. Em todos esses últimos casos que eu falei, as chances são sempre maiores para casa, para a empresa que está oferecendo esse serviço para você, do que para você, caso contrário, ela não ganharia dinheiro. Então sempre aplique seu dinheiro naquilo onde as chances vão estar a seu favor. E como a gente sempre faz aqui, eu preparei mais um número 6 para você, pelo Over Delivery, né, para viver pelo mantra de entregue mais do que o que lhe é pedido. Saiba qual é o seu objetivo hoje. E quando eu digo objetivo,
objetivo, eu não quero dizer escolha de carreira ou então qual que é o negócio que você vai criar. Eu quero saber o que você está priorizando. É você ter um corpo maneiro, por exemplo? É você passar mais tempo com a sua família? É você conseguir sucesso financeiro? Porque se você tem claro qual que é a sua prioridade na vida hoje, qual que é realmente o seu objetivo, você tem muito mais facilidade para abrir mão daquilo que te distrai. Às vezes, não é o momento de você ficar saindo com seus amigos todo final de semana. Porque às vezes você quer ser atleta e você precisa todo final de semana estar trabalhando para você conseguir ganhar aquela medalha. Mas pode ser que você tenha recebido a notícia de que sua mãe está com câncer e que agora você percebe que faz muito mais sentido você abrir mão de tudo que você antes fazia para ganhar dinheiro para poder passar tempo com ela. Porque dinheiro você sempre pode ganhar mais tarde, mas tempo com quem a gente ama nunca volta. Quando você é capaz de ter claro na sua cabeça quais são os objetivos que você quer, então você tem muito mais clareza para saber o que você pode abrir mão. Porque existe, né, uma narrativa muito bela e encantadora para a maior parte das pessoas de que a gente deve viver uma vida com equilíbrio. Eu acho que você conquista equilíbrio. Equilíbrio não vem. Você não pode chegar no começo sem você ter nada e querer viver uma vida equilibrada. Porque você não tem nada. Você tem que conquistar ter algumas coisas que aí sim vão permitir que você possa chegar a algum equilíbrio. Ou seja, você quer ficar rico, irmão? Você tem que trabalhar, você tem que desenvolver, você tem que adquirir competências que o mercado está disposto a te pagar. Você tem que gerar valor para o mundo. Para isso, provavelmente você vai ter que cortar algumas amizades, você vai ter que parar de sair muitas vezes, você vai ter que manter a disciplina de ler todos os dias e isso deve ser uma escolha. Se lembra que para cada escolha que você faz é uma renúncia, você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Você quer ter um shape irado? Foi mal, irmão, você não pode viver uma vida equilibrada a cada 2 dias indo comer um hambúrguer, pô. Você precisa se comprometer. Então se lembra, a maior parte das pessoas que vão falar que você tem que ter uma vida de equilíbrio são pessoas que hoje têm uma vida absolutamente desequilibrada, não porque elas estão buscando alguma coisa, é porque elas na prática não sabem o que elas querem. Porque quando você sabe o que você quer, você vai sentir que aquilo que você está abrindo mão vale a pena. Porque te falar uma coisa, as coisas que a gente trabalha para conquistar na vida trazem muito mais conforto e gratidão do que aquilo que vem de mão beijada. Então, é muito mais gratificante mesmo quando a gente sua para conseguir o que a gente quer. Então se lembra que sacrifícios fazem parte da vida. E um sacrifício que a Jovem está fazendo, por exemplo, é de contratar todo um time de produto, de desenvolvimento e de conteúdo para levar a educação financeira e empreendedora para as escolas, principalmente atendendo os anos do 6º ano fundamental até o 3º ano do ensino médio. A gente vai começar a implementar a solução em 2024, mas a gente já está fechando com as escolas esse ano. Então, se você tem algum contato com alguma escola que não tem esse tipo de solução ou que tem e está insatisfeita, eu sugiro que você vá no link aqui embaixo que a gente está deixando na descrição e possa preencher os dados da escola que você tem contato, porque o meu time vai entrar em contato e depois eu pessoalmente vou apresentar a solução para sua escola. Hoje a gente vive pelo propósito de impactar a educação no Brasil, fazendo com que os jovens tenham os conhecimentos que são indispensáveis para a sua vida, de forma que eles tenham autonomia. Eu vejo que a gente pode transformar o Brasil, mas precisa ser pela educação de base. Então eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês conhecem alguém que potencialmente poderia mandar esse link ou mandar isso para alguém, eu quero te pedir para que você faça isso, porque assim a gente consegue chegar também em mais escolas. Bom, se esse vídeo te agregou de alguma forma, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos e, sem mais, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.